Ô Flávio, eu vejo assim, shows maravilhosos, né? São shows de altíssimo nível. Como é que esses shows são conseguidos? Como é que é? Se é você que vai atrás, as pessoas te procuram, como é que é esse trabalho? Desculpa. Desculpa de novo, hein? Tranquilo. Essa é uma pergunta interessante, porque nós temos dentro do conselho, nós temos um conselho consultivo, né? E a gente tem lá dentro profissionais de várias atividades. E um deles, ele é empresário de artistas, que é o Celso Giunti. Sim, Você conhece bem? claro. O Celso foi empresário do Fábio Júnior, foi empresário O KLB. do KLB, né? Exatamente, você lembrou bem. Ele começou aí, inclusive, né? Ele era de rádio, você sabe bem. Isso. Ele era da Rádio Metropolitana, de uma rádio cidade e tal. E ele virou empresário de artistas depois de muito tempo. E ele nos ajuda muito, né, com esses contatos, né? Mas eu também me envolvo, porque as pessoas que acabam conhecendo o hospital, esse último show, por exemplo, do Fábio Júnior, o Celso estava viajando, estava com os problemas, eu fui lá falar com o Fábio, né? E a gente tem umas trocas aí com o Fábio, com a Fernanda, que é a esposa dele. Eles são muito generosos, né? Eles ajudam muito a Cruzeiro, mas não só a Cruzeiro, é bom que se diga. E ele não quer que fale, né? É um cara muito, muito generoso. E eu fui conversar com ele foi em junho. Eu liguei para a Fernanda e falei, Fernanda, eu preciso falar com o Fábio. O Fábio estava viajando que nem louco, fazendo show para... E eu falei, onde que ele tem show? Aqui perto que eu vou. Eu vou e a gente... tem um show fim de semana que vem em Sorocaba. Eu falei, eu vou para lá. E fui com a minha esposa para lá, assisti o show. Conversei com ele, ele falou, pode contar comigo. Vamos achar uma data, achamos a data. E foi assim. As pessoas que conhecem o hospital, eles se dispõem a fazer, né? Daí depois, você tem o Fábio Júnior, beleza, tem que ser num lugar grande. Então, como é que se consegue esse lugar, essa estrutura? Aí que tá. A gente sempre tinha feito os shows nos lugares, nas casas de shows grandes, né? Tipo, antigo Credit Car, que agora é Vibra, né? O Vibra. O HSBC, que era o Tom Brasil, enfim, todas essas casas grandes, que é um desafio muito, muito difícil, porque são custos grandes. Para você abrir uma casa dessa, custa muito caro. Mas sempre a gente teve o apoio, como eu falei, dos conselheiros, por exemplo, o Neneto Camargo, que é das rádios Alfa FM, ele tem também parceria junto com o Grupo Bandeirantes, a Rádio Nativa, enfim, ele é uma pessoa muito ligada ao meio, né? E ele conseguia arrumar as casas, consegue sempre, né? Arrumar as casas para a gente fazer o show gratuitamente. Claro, a gente tem sempre os custos da brigada da casa, que a gente faz, mas a gente tira sempre o lucro do espetáculo. O artista acaba doando o trabalho dele sem cachê, a gente paga meio cachê dos músicos, som, iluminação, sempre tem o produtor que ajuda a reduzir o custo, a gente vai espremendo aqui e conseguimos fazer. Dessa vez, a gente teve uma dificuldade porque o Fábio tinha uma data só, que era 4 de dezembro. E a gente não encontrou nenhuma casa que fosse possível fazer nessa data. E um dos conselheiros, ele é diretor do Clube Sírio, né? O Esporte Clube Sírio. E aí ele falou, você não quer, vamos fazer no Sírio? No começo eu falei, é um espaço pequeno, né, porque essas casas grandes tem 2.000 lugares. O Sírio tinha 750 lugares. E aí todo mundo torceu o nariz, falou, não vai dar dinheiro, porque é muito pequeno, tal, não sei o quê. Eu falei, gente, deixa eu fazer conta, né? Deixa eu fazer conta e ver. Vou conversar com o produtor do Fábio, vamos ver quanto é que a gente vai custar. E acabei fazendo as contas, eu vi, dá para fazer. E fizemos e deu super certo. Então a gente descobriu uma outra maneira também, que não precisamos fazer num lugar tão grande, um lugar menor, que tem custos menores, que também é viável. A conta fechando acaba ficando mais ou menos parecido. Fora isso, tem o leilão, tem a pizza solidária todo ano, tem o leilão que a gente faz intercalado com o show. A cada 2 anos é um leilão de arte, que o Bruno Setúbal comanda, que é um dos nossos conselheiros. Enfim, a gente luta dessa maneira. E o SUS cobrindo essa parte de 60% a 65% dos nossos custos. Como
começou esse hospital? Como é que esse que você falou, virou um hospital depois com o Antônio Emílio, mas como é que era o começo disso tudo? O começo do hospital foi muito interessante. Foi o Dr. Lefreve, que era um neurologista, que começou a se interessar pela doença de paralisia cerebral grave, que a gente só cuida disso, né? Paralisia cerebral grave. Esse Dr. Lefreve, ele tinha uma casa em Moema. Ele começou a colher pacientes, porque ninguém sabia muito sobre a doença. E ele foi interessado, começou a estudar essa doença, e ele era um médico muito competente. Ele começou, nessa casa, a colher, começou a cuidar, mas começou a aumentar. E aí, quando chegou em 1970, alguém naquela época, que eu não sei quem, chegou no Antônio Emílio Moraes, e ele, com toda a generosidade dele e também com a capacidade de articulação que ele tinha, ele mobilizou na época o governador, que era o Laudo Natel, juntou empresários e construíram o hospital. Conseguiram o terreno emprestado da prefeitura e construíram o hospital que nós estamos até hoje. Quando foi em 2014, acho que foi 2014 que o Kassab era prefeito de São Paulo, se eu não me engano. Depois a gente pode checar essa data, mas quando o Kassab era prefeito, eu fui até ele e falei: prefeito, não faz muito sentido o hospital estar construído em cima de um terreno da prefeitura. Por que você não faz a doação? E ele concordou e fez. Então foi uma coisa muito importante. Que hoje do próprio hospital. Do próprio hospital. E ele tem uma ligação com o hospital porque o pai do Gilberto Kassab foi médico da Cruz Verde. Dr. Kassab. Olha só, que legal. Então foi um momento propício, né? Foi muito tudo bacana. certo.